Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais um encontro com a espiritualidade. Esse momento em que nós nos voltamos em busca do nosso ser espiritual, que nos reunimos com os nossos irmãos espirituais, sempre sob o amparo e a proteção de Jesus Cristo, que nos guia, que nos dá toda a força e as energias necessárias para que possamos sentar a essa mesa para nos servirmos do seu banquete espiritual, que sacia a nossa fome e a nossa sede de saber. Vamos dar início ao nosso Evangelho de hoje, lendo uma mensagem do livro Ceifa de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Recursos. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Jesus, Lucas 12:15. Frequentemente, quando nos referimos à propriedade, recordamos de imediato posses e haveres de expressão material e reconstituímos na lembrança a imagem dos nossos amigos que carregam compromissos com a fortuna terrestre, como se eles fossem os únicos responsáveis pelo equilíbrio do mundo. Entretanto, assim agindo, escorregamos inconscientemente para a fuga de nossos próprios deveres, sem que isso nos isente das obrigações assumidas. Simbolicamente, todos retemos capitais a movimentar, uma vez que, em cada instância regeneradora ou evolutiva que nos encontremos, somos acompanhados por valiosos créditos de tempo, pelos quais a divina providência nos considera iguais, pela necessidade e, simultaneamente, nos diferencia um dos outros pela aplicação individual de que fazemos dele. Somos todos, desse modo, convocados não apenas a empregar dinheiro, mas também saúde, condição, profissão, habilidade, entendimento, cultura, relação e possibilidades outras de que sejamos detentores em favor dos outros, porquanto pelas nossas próprias ações somos valorizados ou depreciados, enriquecidos ou podados em nossos recursos pela contabilidade de eterna justiça. Permanecemos assim, atento às menores oportunidades de ajudar que se nos ofereçam, na experiência cotidiana, aproveitando-as quanto possível, porque se as nossas reservas de tempos estão sendo realmente depositadas no fundo do serviço ao próximo, no banco da vida, na carteira do suprimento espontâneo, nos enviará, estejamos onde estiver, os dividendos de auxílio e felicidade a que tenhamos direito, sem que haja da nossa parte nem mesmo a preocupação de sacar. Hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Amar ao próximo como a si mesmo. Dai ao César o que é de César. Mestre amado Jesus, estamos iniciando o nosso Evangelho, pedindo a sua proteção, a sua intuição, para que possamos, através do seu Evangelho Santo, levar a sua palavra, o seu envolvimento, a todos aqueles que desejam compreender, saciar, receber os benefícios que essa ferramenta que é o Evangelho nos traz como um instrumento de modificação íntima. Pois através do Evangelho nós passamos a compreender a sua real essência, o seu real valor. Lembramos sempre que o Evangelho tem que ser tratado como um instrumento de transformação, nós temos que vivê-lo e não apenas como um ritual. Quando vivemos o Evangelho como um ritual, ele não consegue nos transformar. Mas quando vivemos ele na sua aplicação verdadeira, ele passa a ser um instrumento de transformação.
um instrumento de lei do amor. Por isso eu peço para todos os administradores dos grupos Prece Espírita Allan Kardec, Reflexões Diárias, Caminho da Espiritualidade, por todos os outros grupos do Facebook que replicam esse Evangelho, Páginas Marpires, para o grupo da onde tem a origem, no nosso canal no YouTube, Reflexões Diárias, para os grupos de WhatsApp, Allan Kardec, Reflexões Diárias, Caminho da Espiritualidade, Amor e Caridade, entre outros tantos que postam nesse Evangelho, por todos os administradores, por todos os integrantes do grupo, por aqueles que colocam seus nomes em orações, nos grupos de estudo, nos grupos de tratamento, nos grupos de Evangelho no Lar, Casinha da Sopa, enfim, por todos que de alguma forma conseguem ouvir esse Evangelho. Mestre, olhe por cada um desses grupos, das mídias sociais, de divulgação da sua doutrina espírita. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Dai a César o que é de César. Então, os fariseus, tendo se retirado, decidiram entre si surpreendê-lo em suas palavras. Mandaram-lhe, pois, seus discípulos com os herodianos dizer-lhe: Senhor, sabemos que sois verdadeiro e que ensinais o caminho de Deus pela verdade, sem considerar a quem quer que seja, porque não considerais a pessoa nos homens. Dizei-nos, pois, vosso conselho sobre isso. É-nos permitido pagar o tributo a César ou não pagá-lo? Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, lhes disse: Hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a peça de dinheiro que dá para o tributo. E tendo eles lhe apresentado uma moeda, Jesus disse-lhe: De quem é esta imagem? E esta inscrição? De César, disseram-lhe. Então Jesus lhe respondeu: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Tendo ouvido falar dessa maneira, admiraram-se à sua resposta e se retiraram. Mateus, capítulo 22, versículo 15 a 22. Marcos, capítulo 12, versículo 13 a 17. A questão proposta dessa maneira, a questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, tendo horror ao tributo que lhe era imposto pelos romanos, dela fizeram uma questão religiosa. Um partido numeroso se formara para repelir os impostos. O pagamento do tributo era, pois, para eles, uma questão irritante e atual, sem qual a pergunta feita a Jesus: é-nos permitido pagar ou não pagar o tributo a César? Não teria nenhum sentido. Essa questão era uma armadilha, porque, de acordo com suas respostas, esperavam eles excitar contra ele, seja a autoridade romana ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, evitava a dificuldade, dando-lhe uma lição de justiça, dizendo-lhe para restituírem a cada um o que era devido. Esta máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de uma forma restritiva e absoluta. Como todos os ensinamentos de Jesus, é o princípio geral resumido sob uma forma prática e usual, e deduzida de uma circunstância particular. Este princípio é uma consequência daqueles que manda agir para com os outros, como quereríamos que os outros agissem para conosco. Ele condena todos os prejuízos material e moral acarretado a outro. Toda violação dos seus interesses prescreve o respeito dos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite o seu. E entende-se o cumprimento dos deveres contraído para com a família,
para com a sociedade, a autoridade, assim para com os indivíduos. Vamos aos comentários, né? Falar um pouco da lei do amor, que resume a doutrina inteira, né? Que é a essência. Todos nós temos no nosso coração esse sentimento sagrado que iremos desenvolvendo através de várias existências, né? No início nós temos aqueles sentimentos, aqueles instintos, e que devagar ele vai sendo transformando em sensações, e esses sentimentos que é a meta, o amor, que vem sendo trabalhado de acordo com a reencarnação. E o amor se faz presente em nossos corações, e quando nós amamos, nós passamos a respeitar ao próximo. Só que o amor, né, está em fase embrionária em nosso sentido. Então, esse amor que nós conhecemos ainda, ele é aquele sentimento de posse, né? É aquele sentimento de poder. E na época, ainda era mais extinto, né? Quando os fariseus vieram perguntar a Jesus, isso está em vários evangelhos, está em Mateus, está em Marcos, né? Eles vieram tentar Jesus, desafiando Jesus, até porque era comum dos judeus na época o desafio, a conversa entre eles, né? Era normal naquela época os desafios a Jesus. Não só a Jesus, como entre eles. Sempre um queria saber mais que o outro. E a pergunta dos fariseus: é-nos lícito pagar ou deixar de pagar a César os tributos? E Jesus dizendo: apresentai-me uma das moedas que dão em pagamento do tributo. E disse: de quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam. Disse Jesus: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Qual que era a intenção dos fariseus? Eles queriam conhecer a opinião de Jesus sobre o pagamento dos tributos. Queriam fazer com que Jesus se traísse com as próprias palavras, né? Para que eles então tivessem contra ele ou os judeus ou a autoridade romana. O que ocorre? Como eles ficaram o tempo todo tentando Jesus, buscando de alguma forma atacar Jesus, né? Colocá-lo contra o povo ou colocá-lo contra as autoridades, porque eles estavam sempre tentando Jesus contra a lei, né? Fizeram isso em várias tentativas para que eles pudessem de alguma forma atingir Jesus. E que essas lições, o que ela veio nos dizer, né? Quais foram o estudo, o que eles quis nos dizer? Ele ensinou o princípio de justiça, né? O princípio de equilíbrio, que deve reger o comportamento humano. Ele esclareceu-nos que é necessário atender às exigências de ordem material, mas também lembrou que não devemos esquecer as morais, as leis morais que nós temos que ter obrigações, né? Nós temos obrigações morais e espirituais, além das legais. Dai a César o que é de César. O que isso significa? A condenação de todo o prejuízo material e moral a quem possa ser, a causar a alguém. E o respeito do direito de cada um, como cada um deseja que os seus direitos sejam respeitados. O cumprimento dos deveres com a família, com a sociedade, com a autoridade, com os indivíduos em geral. Porque quando nós falamos dai a César o que é de César, nós estamos ampliando isso não só aos nossos deveres monetários de impostos, mas a todos os outros deveres da terra,
Muitas vezes nós alegamos, né, não pagar imposto. Não vou pagar imposto porque esse imposto vai ser sonegado, né, pelos nossos governantes. Quando um governante sonega um imposto, né, sonega não, quando um governante faz má utilização desse imposto, desviando, né, através do processo de corrupção, desviando para outras finalidades, ele está fazendo a má utilização de um dinheiro que não é seu, porque esse dinheiro não é seu, esse dinheiro é público e cabia a ele fazer uma boa gestão desse dinheiro, né? Aplicando esses recursos, quer seja na educação, quer seja na saúde, quer seja no transporte, quer seja na segurança, e em todas as outras aptidões que cabe ao poder público gerir com os recursos que são advindo dos tributos e dos impostos. Quando nós pré-julgamos essa aplicação e já tomamos por decisão não pagar impostos para que, sabe, porque acreditamos que esses impostos serão de alguma forma, né, subjugados, corruptados nesse processo todo que vem dos governos, o que nós fazemos? Eu sonego, porque não quero que o meu dinheiro seja retirado, seja gasto de forma errônea, ou seja, indo parar na mão de corruptos. Quando eu ajo dessa forma, o que eu estou fazendo? Agindo igualmente os nossos governantes corruptos. Por quê? Porque esse dinheiro não é meu. O dinheiro é dos impostos, é do governo. Então, igual os governantes corruptos que pegam um dinheiro que não é deles para proveito próprio, eu também vou estar fazendo a mesma coisa. Vou estar pegando um dinheiro que não é meu, é dos impostos, para também fazer uma coisa que muitas vezes não é certa, no meu benefício próprio. Porque alguém fala, olha, eu não pago imposto porque vai ser desviado. Mas eu estou desviando um dinheiro que não é meu. Que quando eu lido com uma empresa como pessoa física ou como pessoa jurídica, eu sei que a minha parte é os lucros e tem a parte que são os impostos, que são as leis que regem o país, né? As leis tributárias. Então, quando eu mexo nesse dinheiro de imposto, esse dinheiro não é meu. Então, quando eu desvio esse dinheiro, mesmo que seja da minha empresa, eu estou fazendo igualmente. Ou seja, eu também estou agindo totalmente errado. Porque quando desvio esse dinheiro, eu tiro para o meu proveito próprio. Ninguém sonega imposto e depois pega o valor sonegado, X, e fala assim, bom, esse é o valor que eu teria que pagar de imposto. Eu vou tirar uma parte que eu vou sonegar, mas essa parte que ele tira para sonegar, ele não pega e fala assim, bom, essa parte eu vou aplicar 100% em benefício da população. Eu vou fazer doação para a área de saúde, eu vou fazer doação para a área de educação, de transporte, ou eu vou criar uma ONG. Não. Eu vou pegar esse dinheiro e vou guardar no meu bolso. Ou seja, acabo enriquecendo ilicitamente. Então, o que eu estou fazendo? Agindo igual aos governantes corruptos, cometendo o mesmo erro. Não tenho condição moral nenhuma para julgar ou condená-los. E isso não vale só para essa parte financeira, isso vale para tudo. Vale para aquilo que eu não quero que seja feito para mim em todas as áreas. Na minha casa espírita, no meu grupo espírita, no meu trabalho. Quando eu delego, deixo de fazer uma função, porque eu estou trabalhando demais, o meu companheiro não está trabalhando. Eu também não vou fazer, ou seja, eu estou agindo igual ele. Né? Por quê? Porque eu estou deixando de fazer o meu trabalho porque o outro não faz. Quando eu chego na casa espírita, eu trabalho demais, mas os outros não trabalham, eu também vou parar. Igualmente eu estou fazendo.
Eu tenho que fazer a minha função. Qual é a minha função? A minha função é fazer X. Isso em qualquer lugar, no meu trabalho, na minha casa espírita, nos meus grupos espírita, eu estou aqui para fazer essa função, então eu tenho que fazer. Eu não posso deixar de fazer a minha função porque A, B ou C não está fazendo a função deles correto. Não é esse o proceder correto, porque quando eu deixo de fazer a minha função para igualar o outro, eu estou agindo igual ao outro. Ou seja, se o outro, no meu ponto de vista, está errando, eu estou começando fazendo o mesmo erro que ele. Então, eu não tenho condição alguma de julgá-lo, nem de condená-lo. Se eu vou em qualquer lugar, na escola, no meu trabalho, e ajo dessa forma, eu estou agindo igualmente esses que nós chamamos de hipócritas, de aproveitadores. Nós temos que rever nossos conceitos, nossas atitudes referente a tudo que é aquilo que é da parte material. Por quê? Porque nós temos que fazer a nossa mudança, a nossa transformação íntima. Nós temos que fazer o que é certo, independente do que o outro faça. Se eu estou num grupo, eu tenho que fazer qual que é o meu papel no grupo. O meu papel é fazer isso. Então eu tenho que fazer isso. Eu não posso deixar de fazer o meu papel porque o outro não faz, ou porque o outro faz de maneira diferente, ou porque o outro está tendo mais visibilidade do que eu. Aí você não está fazendo o seu papel verdadeiro, que é desempenhar o seu papel. Você está querendo fazer uma troca, você está querendo ter reconhecimento. E quando eu desejo troca, quando eu desejo reconhecimento, quando eu desejo recompensa, eu deixo de fazer aquilo pela real necessidade que tem que ser feito, que é o meu compromisso com aquela situação. Né? Eu tenho um compromisso de fazer X, então eu tenho que fazer o X, dentro do meu compromisso, dentro da minha capacidade. Agora, eu não posso deixar de fazer esse compromisso porque o outro não está fazendo. O outro é o outro, a responsabilidade do outro é do outro. Se o outro colhe mais louros que você, benefício do outro. O meu benefício e compromisso é sobre isso que eu tenho que fazer. Nós precisamos de compreender isso. Nós temos muito essa visão de que eu não sou reconhecido ou que o outro está sendo mais reconhecido. E isso não valoriza em nada. Isso faz com que nós nos diminuímos e que nos colocamos na mesma posição de outros. Faça a sua parte na casa espírita, faça a sua parte na sua casa, faça a sua parte nos grupos, faça a sua parte no seu trabalho, faça a sua parte na rua, na lide com os outros, na convivência diária com todos. Seu trabalho, ser amável, ter gratidão, respeitar as leis. Esse é o nosso papel. Então é assim que nós devemos fazer. Se nós não concordamos com as leis, não concordamos com os governantes são eleitos. Vamos trabalhar para mudar as leis, para mudar os governantes, dentro da legalidade, sem denigrir, sem falar mal e sem deixar de cumprir a lei vigente do momento. Porque senão eu estarei infringindo. Então, quando diz a César o que é de César, Jesus disse, ele diz, faça o seu papel. Haja corretamente dentro das leis, dentro das normas, dentro das regras, dentro daquilo que você se propôs a fazer, sem que você queira fazer por mérito, para ter um retorno disso. Né? É lógico que você, quando trabalha numa empresa, você tem um retorno financeiro, mas esse é o seu retorno. Você não entra numa empresa para falar assim, eu tenho que trabalhar X horas. Ele não fala, você vai trabalhar menos horas porque o seu colega de trabalho vai trabalhar menos horas. Não fala.
né? Ele fala, você tem que trabalhar X horas, então você tem que trabalhar. Se o seu colega de trabalho trabalha menos, trabalha mais, o problema vai ser a dele. Ele vai fazer o ajuste no momento certo. E isso, como eu disse, isso abre para todos os setores. Para o lado religioso, para nós aqui que falamos muito nas mídias sociais, né? Que temos grupos que têm participação de várias pessoas, vários administradores. Se tem um administrador que é mais participativo ou outro, aí o que nós temos que fazer? Cada um faça o seu papel dentro do seu limite, né? O meu limite é X, eu tenho que fazer X. Eu não posso fazer X mais Y que possa me atrapalhar. Mas eu não posso condenar o que faz X menos alguma coisa, porque aquele é o limite dele. É isso que nós temos que compreender, o nosso limite e o limite do outro. E saber que a recompensa do seu trabalho é meritória, vai vir pelos seus méritos. Igualmente do outro, virá por méritos. Não coloque no lugar do outro e nem trabalhe em função do outro, trabalhe em função daquilo que você se propôs. Esse é dar a César o que é de César, fazer o correto dentro da legalidade. E dar a Deus o que é de Deus, é cumprir com as leis divinas, cumprir com as leis de amor que nós falamos no início do Evangelho, né? Que é o despertar do amor que vem do instinto e entra no amor, com as leis de justiça, de caridade, que nos levam ao aprimoramento moral e espiritual. A lei do amor resume a doutrina inteira de Jesus. É sua essência divina. Todos nós temos no coração essa centelha, esse sentimento sagrado, que iremos desenvolvendo através de várias existências. Teremos que vir uma vez, duas, centenas, uma média hoje de 300 a 400 vidas, e viremos quantas milhares forem necessárias. Mas o amor, essa semente, é plantada no coração de cada um na sua criação. Compete a cada um cultivá-la, tratá-la, irrigá-la, tirar o joio, né? Sempre mantendo o terreno limpo. Existem corações mais endurecidos, mas que no momento oportuno vai chegar a hora de trabalhar, porque existe uma escala evolutiva, né? Como eu disse, o sentimento, o amor, ele nasce no instinto, né? Que é a origem do sentimento. Aí ele vai avançando e corrompido, ele chega às sensações do instinto, né? Aquele instinto de defesa, de propriedade, ele passa para ter a sensação, mas ele ainda está corrompido. Aí ele vai mais ainda, né? De instintos e sensações, ele passa para ser o amor em si, que é a nossa meta, né? Esse amor puro. E a gente vai aprimorando esse amor através das reencarnações, que reencarnação é a lei do amor. Ele é um instrumento, é a melhor ferramenta que Deus nos dá para a aplicação da lei do amor. Porque através dos processos reencarnatórios, nós vamos nos ligando a novos irmãos e vamos reparando os erros daqueles que nós, de alguma forma, tivemos desavenças, temos a oportunidade de amá-los. Então, a cada processo reencarnatório, somos colocados em conflitos com irmãos, com desafetos, para aprendermos a amar. Eles vêm no seio da nossa família, convivem com nós por alguns anos, né? Alguns de uma vez, só não há possibilidade de amá-los, mas em 2, 3 processos reencarnatórios nós passamos a amá-lo, mas é imprescindível que amemos todos. Agora, cabe a nós a nossa entrega nesse processo de amor, para que esse processo não se perdure por muito tempo, né? Então, o processo de reencarnação, que é a vivência da lei do amor, numa mesma família, eles se reúnem inimigos do passado, porque com a convivência, quando entra um inimigo na nossa família, quer seja normalmente como filhos, né? Como irmãos, a convivência desde tenra idade, desde bebê, a amamentação, o cuidado, a dependência que ele
cria, dos pais, dos tios, dos avós, traz essa convivência, uma facilidade, né, para ter esse aprendizado do amor. Então, aqueles laços de ódios iniciais vão se diminuindo. Alguns é mais demorado, mas outros diminuem numa reencarnação. Às vezes esse processo se acaba. Outros, alguns, amenizam, mas numa próxima reencarnação vão vida mais leve, e numa outra, com certeza, será acabado por fim. Então, a reencarnação é uma dádiva de Deus para que possamos aprender. É a oportunidade que Deus nos concede de fazer o bem a quem tenhamos feito o mal, né? Porque muitas vezes, quando eu venho pai, quando eu venho mãe de alguém que eu fiz mal, eu tenho a oportunidade de fazer o bem, de resgatar esse débito. Então nós precisamos de amar o próximo. E qual é o limite? A família, o próximo é a família, a minha religião, é a nação ou é a humanidade inteira? Nos mundos superiores, o amor recíproco é que harmoniza e dirige, né, os espíritos. Todo mundo ama. Nós ainda somos restritos no estágio que nós nos encontramos, mas nós vamos mudar. Nos mundos evoluídos, a prática da lei do amor consiste em amar a todos indistintamente. Então nós precisamos de ajustar a nossa lei do amor. Precisamos de exercitar a tolerância e o amor com os que convivem conosco. Perdoar quem nos ofende, deixar de milindres, como somos melindrosos, qualquer coisa nos magoa, né? Basta que não concorde com a nossa opinião, basta que ache diferente daquilo que cremos que seja o correto, pronto. Aquela pessoa que até ontem era boa, maravilhosa, passa a ser odiada, simplesmente por discordarmos de opinião, simplesmente por ter uma opção diferente, simplesmente por agir de forma diferente daquilo que eu acho que é correto. Nós somos muito melindrosos. Precisamos rever esses conceitos, respeitar as atitudes do outro, perdoar quem nos ofende, auxiliar o próximo na medida das nossas possibilidades. Se eu não estou em condição, me preparo, mas a minha função é ajudar o próximo. Eu tenho essa missão. Eu não posso ficar só voltado para mim. Eu não posso ficar magoado com todos aqueles que chegam perto de mim e deixo de trabalhar na ajuda ao próximo porque existe uma pessoa perto que eu não goste ou porque eu não me sinto bem. Vamos refletir sobre as nossas atitudes. A cada evangelho nós somos chamados à reflexão. Precisamos refletir. Nós precisamos de ter a mesma atitude com os outros que nós gostaríamos que tivesse conosco. Por que nós sempre temos duas medidas? Quando nós tratamos os outros, nós queremos nós não temos a paciência devida. Quando nós cometemos o mesmo erro que o outro cometeu, aí sim, nós queremos que tenham paciência conosco. Por que essa diferença? Convido vocês novamente a essa reflexão. Amar no sentido profundo é ser leal, é ser íntegro, é ser consciencioso, é considerar como sua grande família a humanidade, é suavizar as dores do semelhante. E quando nós pudermos fazer isso, nós teremos a destruição do egoísmo, o melhoramento moral da humanidade, a extinção das misérias sociais, a felicidade durante a vida terrestre e espiritual. E o Espiritismo vem contribuir com isso, porque ele contribui para que a lei do amor seja mais claramente compreendida e que seus efeitos mais rapidamente sentidos. Inclusive, Fenelon, em Bordeaux, 1861, ele fez a recomendação: amados irmãos, aproveitem dessas lições. É difícil praticá-las, porém a alma colhe delas imenso bem. Amai-vos, e vereis a terra transformada num paraíso terrestre. Por isso, meus irmãos, novamente eu volto até vocês. Dai a César o que é de César, agindo corretamente, agindo dentro do que você se propôs a fazer. Não haja de acordo com o que o seu irmão age.
age de acordo com aquilo que a sua capacidade lhe permite e o que você se propôs a fazer. E perdoe esse irmão que está do seu lado, perdoe aquele que você não concorda com as atitudes. É difícil, mas tente não se melindrar tanto. Tente respeitar o sentimento dos outros, as decisões, as escolhas dos outros. Agora, não pare o seu serviço, porque o outro não age igual a você. Faça correta a sua parte. E não se esqueça, ame, perdoe, auxilie. Essa é a sua função. A função básica do processo reencarnatório é o amor, através de reparação dos erros do passado, através do perdão, através de aprender coisas novas e a missão de ajudar o próximo. Essas são as finalidades básicas de que nós estamos aqui. Quando nós vamos contra isso, quando nós não nos perdoamos, eu estou indo contra a minha missão. Quando eu deixo de ajudar o próximo, eu estou indo contra. Quando eu não perdoo, eu estou indo contra. Quando eu me melindro, me fecho no meu egoísmo, eu estou indo contra. Quando eu não reparo os meus erros, eu estou indo contra. Nós reclamamos de tantas dores no mundo, tantas tristezas, tantas angústias, tantos desesperos, tantas mortes, tantas depressões, suicídios, pânico. Mas acabamos sendo envolvidos no mesmo tipo de atitude, novamente, erros que já cometemos no passado, por não querer mudar, cometemos novamente. Esses erros que nós estamos cometendo agora não são novos, nós já cometemos e viemos novamente. São as nossas más inclinações que têm que ser domadas. Vamos valorizar a virtude que é esse desejo de ajudar o próximo, esse desejo de perdoar, de auxiliar. Esse sim tem que ser valorizado. E essas más inclinações nós temos que controlar, que domar, porque isso já foi erros que nós cometemos no passado. Convido a todos vocês. Vamos refletir. Mestre amado Jesus, espiritualidade amiga, peço que estenda suas mãos sobre as águas aqui postas e coloque nela aquele fluido que desce dos mananciais dos planetas celestes. Derrama, colocando cada elemento químico necessário nessa água, que vai transformar essa água num bálsamo para as nossas dores, para as nossas angústias, nossas tristezas, higienizando o nosso corpo com uma água espiritual, limpando por dentro, molécula por molécula, cicatrizando as nossas feridas, cortando as induções, acabando com as larvas, com as bactérias espirituais. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Peço agora que possamos respirar forte esse ar que está sendo preparado pela espiritualidade que nos acompanha nesse instante. Encha o peito, solte devagar. Sinta a presença do seu mentor do seu lado. Fixe a presença agora em Jesus. Imagine ele caminhando na praia, numa areia alva, branca. Sinta o cheiro da maresia, o cantar dos pássaros. Sinta a brisa do vento tocando o seu rosto. Sinta as ondas molhando os seus pés. Caminhe ao lado de Jesus, de mãos dadas. Olhe o horizonte. Veja que visão maravilhosa. Essa é a paz que te aguarda. Dai a Deus o que é de Deus. Vamos, com esse sentimento, com essa companhia ao nosso lado, nos preparar para a nossa oração de encerramento. Caminhando nessa praia, de mãos dadas com Jesus, tendo o horizonte, essa figura maravilhosa da natureza, esse presente do Criador para nós, sentindo as ondas molhar os nossos pés, o cantar das gaivotas, a brisa do vento, o cheiro da maresia, o barulho das ondas, podemos dizer: Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Porque teu é o poder, o reino e a glória, para hoje e sempre. Que assim seja.